Hoje nós estamos recebendo essas pessoas com esses talentos precoces aqui que impressionam a gente. O Gustavo também é um deles. O Gustavo está investindo na literatura. Por que é legal falar sobre isso? Por que ele está aqui com a gente hoje? Porque ele tem só 23 anos, sempre gostou de escrever. Só que aí tem um caminho diferente. Você gostar de escrever e você organizar as ideias para que aquilo que você gosta, aquilo que você deseja passar, transmitir, fique tudo num lugar só, que é um livro, é mais difícil. Ainda mais quando se escolhe um tema como você escolheu, Gustavo. Obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada, é um prazer estar aqui. E mais do que isso, obrigada por esse serviço que você está dando para a população. Porque você comentou comigo que a tua ideia escrevendo sobre orfanatos, sobre crianças órfãs era uma maneira de ajudar as outras pessoas que passam por um momento difícil como esse. Sim. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Porque desperta para um problema que existe e que muitas vezes a gente fecha os olhos, né, Gustavo? Sim, com certeza. E é uma realidade que a gente vê no Brasil inteiro, né? Que às vezes a gente vê em dados nos jornais, tantas crianças vivendo nas ruas, passando por fome, passando por dificuldades que às vezes a gente nem consegue imaginar como que é o sofrimento delas. E passando até por internatos e muitas vezes as pessoas não querem adotar, porque fazem um monte... quero um filho, mas quero assim, quero... Não é? Uhum. Escolhendo. Agora, por que você teve essa ideia? Você viu alguma situação na TV ou de alguém que você conhece que passou por uma tristeza muito grande no que diz respeito a isso, a ser abandonado pela família, que te despertou? Eu comecei a ter essa ideia quando eu estava no ensino médio, né? Quando eu estava escrevendo sobre textos nas histórias, via vários livros de literatura que falavam sobre crianças que moravam nas ruas, falando sobre várias coisas. E quando eu comecei a ler essas histórias, ver o sofrimento que essa realidade passa, assistindo no jornal principalmente, vendo como as crianças passavam por esse tipo de sofrimento, Deus tocou meu coração para mim escrever sobre a realidade delas. Alguma coisa nesse sentido? Voltar para esse sentido, mostrando para a realidade que essas crianças passam, a realidade que muitas crianças no Brasil têm vivido recentemente e têm vivido com muitas dificuldades, né? Agora, nos livros, as histórias são criadas por você. Sim. Mas tem alguma criação, uma das histórias que te marcou mais? Por saber que aquilo realmente pode estar acontecendo com alguém? Isso me marca muito, assim. Qual é a que mais te marca, assim? Que você escreveu e que ficou mesmo na tua cabeça? Acho que foi quando eu comecei a escrever na primeira parte, falando como questão do preconceito, de às vezes as pessoas terem a concepção errada de que a pessoa que está na rua porque não trabalha, e não entender como que a criança ou a pessoa que foi parar na rua, ali, né? Ali, o que ela teve que passar. E quando eu trabalhei com moradores de ruas, com um trabalho social que eu fiz uma vez, eu vi a realidade que essas pessoas passam. Que é uma dureza, né, Gustavo? Agora, uma coisa interessante também, depois nós vamos falar sobre isso, depois que conversarmos com o Gustavo, com a psicóloga, com a doutora Adriana, nós vamos falar um pouquinho sobre a geração Z, que nada mais é do que a geração do Gustavo, coincidentemente, que tem 23 anos de idade, e a geração Z é do pessoal que nasceu aí no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, que é aquele pessoal totalmente tecnologicamente inteirado, informatizado, tanto que o livro, você nem pensou no papel, né? Nem pensei no papel. É a geração Z total. Geração Z, eu praticamente comecei escrevendo no papel, mas depois eu vi que no computador é muito mais fácil. Fácil e mais, né? No computador, todos os seus amigos vão ler com muito maior facilidade. Sim. E possibilidade, na verdade, Sim. de você chamar alguém para a atenção de alguém para ler do que no livro. Sim. Deixa eu ver o que os meninos montaram aí para mostrar um pouquinho do livro do Gustavo, que é para você entender melhor o que nós estamos falando. Mas é claro, se você prefere ler, você tem que imprimir, certo? Sim. Me conta, quando eu abro o computador para ler, eu vou ler daquela forma, Gustavo? Você vai ler daquela forma ali. Eu mesmo organizei, estruturei, pesquisei. Que legal! Fiz estruturalmente para
para ficar mais fácil para ler, né? Fiz uma formatação que fosse boa para as pessoas lerem. Você fez a página uma embaixo da outra, né? Ou seja, para você já rolar a página com muito mais facilidade. Com muito mais facilidade. Porque tem alguns livros, principalmente os americanos, os e-books americanos, que eles são a página. Sim. Você tem que fazer para o lado. E quando Sim. você está muitas vezes escrevendo, é mais fácil, até por uma questão de hábito, você descer Sim. o cursor, né? Sim. E daí você escreveu nesse formato. E como é que eu coloco um livro desse para venda, para comercialização? Tudo isso você foi atrás também para saber? Eu procurei amigos, pessoas que entendiam sobre isso. Eles me informaram que o site da Amazon era uma boa plataforma para poder fazer livros digitais, divulgar. Mas daí como que você faz? Como é que você entrou em contato com esse pessoal para fazer isso, para viabilizar isso? Eu conversei com uma amiga minha, que é uma escritora também. Ela me explicou todos os passos de como se fazer isso. E você precisa gastar? Não precisa gastar nada. Não tem que pagar? Nada. Você põe o seu livro digital lá. Você conversa, vamos dizer assim, você responde algum questionário da Amazon, alguma coisa? Você tem que ligar para alguém? Não, você só cria a sua conta, coloca as informações do seu livro lá, sobre o que é o seu livro, o preço, o PDF do serviço você baixa e você disponibiliza lá e pronto. É um recurso muito fácil. Quando você viu, você já era um escritor, já estava na internet. E muita gente já leu? Você vai acompanhando? Eu vou acompanhando. Algumas pessoas já adquiriram meu livro, começaram a ler, algumas pessoas até retornaram para mim. Quanto tempo tem o livro, Gustavo? Eu publiquei o livro faz uns poucos meses, acho que uns 4 meses que eu escrevi. E você falou que ligaram para você para falar? O que falaram? Eles mandaram uma mensagem no WhatsApp falando, nossa, esse livro é uma bênção, você escreve bem. Olha, que legal. Deus tem falado muito comigo e eu fico feliz de ver que vidas estão sendo tocadas. Nossa, nem fale, acho que é o mais importante, É o mais importante, mais essencial. Mas, Gustavo, dizem assim, que quando você escreve uma vez e dá certo, não dá vontade de escrever de novo, é verdade? Você está pensando no outro livro já? Eu estou escrevendo, mas continuo escrevendo, mais. Inclusive, o livro Crianças Órfãos, que é esse livro que eu estou escrevendo, faz parte de uma saga maior que eu estou escrevendo. Então esse que nós vimos aí é o primeiro volume. É o primeiro volume de assim. uma saga que eu estou escrevendo com várias continuações, uma história assim complexa, falando... Que não acaba, porque infelizmente esse problema não acaba. Né? Então você sempre vai ter uma história para contar. Uma história. E no caso dessas crianças, eu contando toda a trajetória de vida delas, desde o momento que elas perderam os pais, até o momento que elas se converteram e a transformação que elas tiveram quando conheceram Jesus. Nesse primeiro volume? Nesse primeiro volume eu estou contando só a parte... Só a parte da infância? Só a primeira parte da infância. Então na verdade, à medida que o livro à medida que você fizer mais livros, essas crianças vão crescendo junto com eles. É uma Gustavo, gostei. Uma linguagem cronológica, assim, fica mais fácil para o leitor, né? Não, e também você é esperto, porque daí prende a pessoa. Se você vê o segundo, você sabe, você está no meio da história dela, você vai querer saber como é que começou aquilo. E a pessoa vai comprar o primeiro também. Sim, porque é interligado, né? Lógico, é o mesmo personagem, né? É os mesmos personagens, né? Desperta aquela curiosidade. E essa questão de universo compartilhado, de escrever histórias, várias histórias assim, de um mesmo personagem, atrai o leitor de uma forma assim, né? Coloca aquela curiosidade de querer saber o que vai acontecer no próximo livro. Muito legal. Gustavo, onde você mora que o código do seu celular é 16? Eu moro em Araraquara. Em Araraquara. Tá, mas daí o pessoal vai poder comprar o livro aqui por onde eu vou falar aqui, que é na Amazon, né? Na Amazon, sim. Amazon.com.br, você vai lá e você tem que digitar o nome do livro, tá? Crianças Órfãs, O Mundo das Ruas. Ou então, você também digitando pelo nome do Gustavo, que é Gustavo Cruz, você já também tem acesso ao livro e compre, porque assim, você está mantendo não só um sonho, mas uma carreira promissora que está começando e que daqui a pouco vai ter que se transformar e vai ter que parar, não vai dar para... vai começar a escrever um livro atrás do outro. Então, você também ajuda o Gustavo. E mais do que isso, outras pessoas. Porque, como ele falou, é uma realidade que as pessoas vivem, que nós vemos todos os dias quando atravessamos a rua, quando passamos com o carro. Então, tudo bem, às vezes você pode até vir e falar, meu Deus do céu, coitados. Mas esse coitado é uma pessoa que, de repente, sabe lá Deus como...
pode ser alcançada por uma palavra dessa, ou pessoas que convivem muitas vezes com eles e que nunca pararam para pensar realmente aquilo que podem fazer. E lendo o livro vão entender que todos nós temos uma responsabilidade no que diz respeito ao abandono, aos moradores de rua, que nós sempre precisamos acolhê-los. E a nossa igreja tem isso, sim, no nosso Expresso da Solidariedade, e nós temos que ter o nosso dia a dia, acolher as pessoas. Então, é muito importante que você ajude mesmo o Gustavo nesse projeto. Amazon.com.br, tem o celular dele, se tiver dúvidas, se quiser alguma explicação com relação ao livro, o código é 16 99623 7181. 99623 7181. Adorei, Gustavo. Foi um prazer estar Prazer aqui. que esse ano seja um ano de muitas alegrias para você.